Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia aqui no ambiente virtual. Primeiramente, quero dizer que eu tô morrendo de saudade, que eu espero que vocês estejam se cuidando muito bem, para que em breve a gente possa estar todo mundo junto novamente, beleza? Seguinte, galera. Nessa aula 2 a gente vai continuar falando sobre a história do Platão, porque é uma história que dá pra gente conversar sobre muita coisa, ainda mais no campo da filosofia. Agora eu quero trazer uma reflexão para nossa realidade. Como que essa história, né, lá da Grécia Antiga, de 300 anos antes de Cristo, pode se encaixar no nosso cotidiano hoje, no século 21, né? Então eu trouxe essa aula pra gente começar a discutir sobre isso, ok? Seguinte, galera. Na sala de aula a gente fez essa comparação quando eu estava explicando sobre essa história, sobre o mito da caverna para vocês, mas a gente vai dar uma relembrada para poder pensar como que isso tudo se encaixa na nossa realidade hoje, ok? Seguinte. Tô toda torta aqui. Primeiro a gente vai falar sobre a ignorância. Como que a ignorância é tratada no mito da caverna? Como eu já deixei claro aí no slide, a ignorância seria o escuro da caverna, né? Eles permanecem ali durante tanto tempo no escuro e aquilo é a única coisa que eles sabem, né? Eles permanecem ignorantes, ou seja, não têm conhecimento do mundo lá fora, porque eles passaram a vida toda dentro dessa caverna no escuro, né? A gente tem o senso comum, que também é uma ideia que ele tenta abordar nessa história, que seria representado pelo quê, galera? Pela sombra. Vocês lembram que a gente comentou sobre isso? As sombras, então, da caverna representariam o conhecimento baseado no senso comum, que seria o quê? A gente vai dizer mais pra frente o conceito disso, mas representado aí pelas sombras, né? As sombras seriam o chamado senso comum. E o conhecimento representado pela luz, né? Nós percebemos lá na história, tanto nos crudes quanto na história do mito da caverna, que não foi fácil, né, os personagens irem para a luz, se aventurar num mundo que eles não conhecem, né, deixar o conforto da sua caverna. A gente percebe isso tanto no filme dos Croods quanto na história do mito da caverna. Então vamos tentar entender agora qual que é o significado de cada um dessas palavras dentro dessa história e dentro da nossa realidade, ok? Seguinte, galera. A ignorância. O que é ignorância, professora? O que afinal é ser ignorante? Botei a definição aí pra vocês. Gente, desculpa o cachorro gritando. Ó, botei aí o significado pra vocês, ó. Condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo. Ou seja, ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento sobre determinada coisa, tanto da existência de alguma coisa ou de como ela funciona. Como assim, professora? Como que isso se encaixa lá no mito da caverna? Por exemplo, galera, a gente não fala que eles estavam acorrentados e no escuro? Ou seja, eles eram ignorantes com relação ao mundo lá fora da caverna, porque eles nunca tiveram acesso, certo? Nos crudes, por que inicialmente a gente pode dizer que eles eram ignorantes? Porque eles viviam tanto tempo na caverna, né? Eles só saíam para se alimentar e tudo mais, que eles eram ignorantes a um mundo também que eles não conheciam. Tanto que o personagem lá do menininho, o Guy, que apresenta para eles, né, pela primeira vez. Então, ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento sobre a existência ou de como alguma coisa funciona. Mas cabe aí a pergunta, galera. Ignorante. Tem alguém que não é ignorante? Pelo contrário, todo mundo é ignorante em alguma coisa, até porque a gente não sabe tudo sobre todas as coisas, né? Mas uma coisa que eu falei pra vocês em sala de aula e que eu repito agora: ignorante não é aquela pessoa que não sabe sobre alguma coisa, é aquela que escolhe não saber sobre alguma coisa. Hoje a gente vive num mundo cheio de informação, tão mais fácil de ter conhecimento, né? Os livros a gente pode baixar, a gente pode assistir filme, a gente pode fazer anotações, a gente tem a internet aí para buscar, o Google. Então só continua ignorante, só continua sem saber sobre alguma coisa, sobre a existência ou de como funciona, aquele que realmente não quer saber. Vocês concordam comigo? Vamos lá então. Senso comum, galera. A gente falou que o senso comum
são as sombras lá da caverna. Por que a gente vai chamar aquilo de senso comum? Afinal, o que é senso comum? Senso comum, como a definição que eu coloquei aí para vocês, é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos, ou seja, é um conhecimento cultural, é um conhecimento que está no nosso meio, que está na nossa sociedade. Mas como assim, professora? Como um conhecimento se torna comum? O que é um conhecimento comum? Por exemplo, galera, é baseado no senso comum, o boldo, aquela plantinha que eu acho que vocês já devem conhecer, as pessoas usam o boldo quando elas estão com azia, problemas intestinais e tudo mais. Isso é um senso comum. Alguém experimentou, passou para uma pessoa, passou para outra, e aí virou uma ideia que é dividida entre várias pessoas concordam com o uso dessa planta para esse tipo de problema. Então, se tornou uma ideia que é comum para todos. Inicialmente não foi baseado em nenhuma pesquisa científica, não tem nenhuma. Como se pode dizer? Não tem nada concreto, partiu de um senso comum. Mas o senso comum é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente não deve considerar? Lógico que não. O senso comum é a base para a gente ter um conhecimento concreto. Eu usei o exemplo do boldo porque, por exemplo, partiu aí do senso comum, que era uma planta que ajudava, né? E virou uma coisa realmente concreta. Hoje em dia a gente tem remédios à base dessa planta. Então chegou no âmbito da ciência, né? Um campo que é extremamente meticuloso, que passa por diversas experiências, reflexões e tudo mais. Então saiu de uma ideia popular, né, do senso comum e partiu para o conhecimento, né? Uma comprovação científica de que realmente funciona como um medicamento. Vocês entenderam a diferença? Outra coisa, por exemplo, que pode ser aí do chamado senso comum. Por exemplo, durante muito tempo na história, dizia-se que o índio ele era preguiçoso. A gente tem relatos históricos de gente realmente falando sobre isso, né? Então virou um senso comum de que o índio era preguiçoso, de que ele não era um bom trabalhador e tudo mais, mas baseado em que essa afirmação, né? Naquela época em que a mão de obra indígena foi utilizada, né, aqui no Brasil como mão de obra principal no cultivo de cana-de-açúcar, né, inicialmente no cultivo de cana-de-açúcar, na questão do extrativismo do pau-brasil, essas comunidades indígenas elas não estavam acostumadas com a forma de pensar do homem europeu, né? Lá, para eles já tinham uma visão de produto para exportação, de acúmulo, de lucro, de vender mais e comprar menos, a questão da balança comercial favorável. Para os indígenas, não, eles plantavam para poder comer. Então, a ideia deles de produção era uma produção de subsistência para o seu próprio alimento. O europeu já não pensava só assim. Ele pensava assim em se manter, mas ele já pensava lá na frente em vender também. Então, para o indígena, essa noção de trabalho, de trabalhar para poder produzir, para poder vender, não fazia sentido para eles. Então, eles simplesmente fugiam, eles não queriam trabalhar, eles não queriam fazer aquela função que para eles não fazia sentido. Então, esse senso comum, ele foi baseado na verdade ou foi baseado no pensamento de algumas pessoas, no caso os europeus tinham sobre um indivíduo em comum? Então, fica aí o pensamento. O senso comum nem sempre ele vai representar a verdade, e se a gente ficar só no senso comum, a gente nunca vai chegar no conhecimento verdadeiro. O senso comum ele não é errado, até porque, como eu disse, tem muita coisa que começa no senso comum e se torna um conhecimento concreto, mas a gente de forma alguma deve ficar só no senso comum, até porque nós temos que formar nossas próprias ideias, nossos próprios questionamentos. A gente não pode simplesmente aceitar o que os outros falam que é verdade, o que os outros falam que não é verdade. Nós temos a nossa cabecinha e nós conseguimos pensar por nós mesmos, certo?
Então, o senso comum é isso. Levando para o exemplo lá da caverna, o que se encaixa no senso comum, galera? Por que a gente fala que as sombras são o senso comum? Porque eles só viam metade da realidade. Eles só viam as sombras. As sombras representavam fielmente as imagens? Não. Nós sabemos que as sombras são meras representações. E elas não captam cor, elas não captam tamanho verdadeiro, elas não captam detalhes. Então, só aí a gente percebe por que as sombras são o senso comum. É como se elas fossem um conhecimento superficial, um conhecimento ali na base. Então, para a gente chegar no conhecimento verdadeiro, a gente tem que ultrapassar o senso comum, ok? Vamos lá, galera, que tá acabando. O conhecimento, então, galera, é o conhecer por meio da razão ou da experiência. Como assim, professora? O que seria o conhecimento verdadeiro? Quando a gente fala que o conhecimento é a luz, e quando a gente vê aqui que o conhecimento ele acontece por meio da razão ou da experiência, o que a gente pode associar uma coisa na outra? A pessoa que saiu lá da caverna, ela só atingiu o conhecimento quando ela chegou na luz. Quando ela foi para fora, quando ela conseguiu chegar até lá. Nós vimos que não é um caminho fácil e muito menos para uma pessoa que está presa há tanto tempo, que está há tanto tempo na escuridão, né? Tanto que ela vai ter dificuldade de quê? De abrir os olhos, né? Então, o conhecimento, ele vai se dar por meio da razão, ou seja, da reflexão, do pensar, né? E da experiência. Às vezes a gente tem que experimentar, passar pela situação, passar pela situação para conseguir entender de verdade aquilo, né? Ver com os próprios olhos, experimentar, refletir. Só assim a gente chega no conhecimento verdadeiro, certo? Por que a gente pode dizer, a gente pode puxar essa reflexão para os crudes? Eles só entenderam realmente como o mundo é grande, como tem tanto tipo de animal, tanto tipo de planta, quando eles passaram o quê? Pela experiência, né? Quando eles saíram da caverna, quando eles foram conhecer de verdade, quando eles se arriscaram. Então o conhecimento, ele só é atingido dessa maneira. Quando você se arrisca, quando você experimenta, quando você pensa, quando você reflete, ok? Mas e aí, professora? Qual que é a relação da história do Platão comigo hoje? O que isso tem a ver? Ele era um filósofo lá da Grécia Antiga. Antes de Cristo o cara tinha nascido. Cara mó antigo. Como assim? Gente, tem tudo a ver com a gente hoje em dia, né? Vocês concordam comigo que tem gente que escolhe permanecer na ignorância? Ou que tem gente que escolhe permanecer no senso comum? E que tem muita gente que ao mesmo tempo tá buscando conhecimento, tá indo atrás, tá querendo experimentar, tá querendo pesquisar, refletir, duvidar. Então, nós temos todos os tipos de pessoas. Nós temos pessoas no senso comum, nós temos pessoas ignorantes e temos pessoas que estão buscando conhecimento. Onde você se encaixa nisso? A gente tem muitos exemplos aí no nosso próprio cotidiano, na nossa escola, na nossa família, né? E nós temos vocês. Vocês têm que pensar onde vocês estão aí nessa reflexão. Em que classe desses três tipos de pessoas que vocês se encaixam? Vamos pensar nisso? Galera, essa aula de hoje foi esse pensamento que eu queria deixar para vocês. A atividade desse vídeo vai estar lá no fórum, certo? Eu vou deixar uma história em quadrinhos do Maurício de Souza. Vocês vão ler essa história e vocês vão fazer a atividade lá que eu tô pedindo para vocês. Beleza? Até o próximo!